Fala galera do quinto ano, beleza? Tô passando aqui para a gente dar aquele arremate, concluir o nosso conteúdo desse ano, né? O conteúdo do quarto bimestre, beleza? E para na sequência a gente passar para nossa revisãozinha, beleza? Olha só, tudo que eu falar aqui vai estar aqui embaixo, no plural mesmo, tá? Os quadros, o conteúdo, para você anotar direitinho no seu caderno, tá tudo aqui no plural. Beleza? Vamos lá, gente, olha só. Para quem está olhando, né, acompanhando essa aula com o material escrito, né, com os quadros que eu acabei de falar, vai reparar que eu coloquei região norte, depois uma série de informações. Pessoal, esse conteúdo que está aí, tá, que é a base para esse início dessa aula, tá, basicamente é um resumão dos conteúdos dos módulos 15 e 16. Eu peguei o conteúdo desses dois módulos, analisei as partes mais importantes, sintetizei e fiz esse quadro para vocês. Tranquilo? Beleza? Então aqui no que eu vou falar agora tem os conteúdos dos módulos 15 e 16, e quando a gente chegar no 17, vocês vão perceber, vai estar bem marcado que é o módulo 17. Tá? Vamos lá, primeira coisa. Região Norte. Se eu estou falando de região norte, eu vou falar de Amazônia, tá? Elemento importante, né, que eu achei legal colocar aqui, só para recapitular. Qual o clima que nós temos nessa região? Qual o clima que a gente tem na região, na Amazônia? É um clima equatorial. Ele é muito quente, ele é muito úmido. Qual é a vegetação que a gente encontra ali? É a floresta amazônica, tá? Ela é latifoliada, desenvolve muita evapotranspiração, ela é higrófila, ela se dá muito bem com umidade, ela é perennifólia, ou seja, suas folhas não caem por conta da umidade que nós temos ali. Tio, eu preciso lembrar o que é latifoliado, higrófila e perennifólia? Não vou cobrar isso na sua prova, tá? São só alguns nomes que eu achei interessantes, pelo menos te apresentar agora, porque lá no 7º ano você vai voltar a ouvir esses nomes e aí sim você vai ter que lembrar o que cada um deles significa. Mas por enquanto é só uma introdução, tá? E na floresta amazônica nós encontramos o arco do desmatamento. O que é o arco do desmatamento? Basicamente é um Czinho, é tipo um arco de cabelo mesmo, tá? É um arco aonde ali está localizada a maior quantidade de desmatamento, como o próprio nome já diz. Para quê? Para colocar em cima desse ambiente que teve sua vegetação retirada, o quê? Plantação de soja, boi, tá? Pecuária, tranquilo? Então, o arco do desmatamento é essa porção do território que agora, né, é amazônico, porque o arco do desmatamento ele começa na região sul, ele passa pelo centro-oeste, desmata, né, o cerrado do centro-oeste, hoje em dia só tem 5% do que já foi o cerrado no passado, e ele avança para a Amazônia, beleza? E lá você tem o que? Desmatamento para colocar no lugar soja e pecuária, tá? Sempre comento nas minhas aulas que no Brasil atualmente existe mais boi do que gente. Nós somos 213 milhões de brasileiros, mais ou menos, existem mais de 213 milhões de bois no Brasil. Aí tu fala assim, onde é que estão essas cabeças de gado inteiras? Centro-oeste e norte, principalmente, tá? Então, como eu já falei, o agronegócio, né, responsável por esse desmatamento para a agropecuária. Você vai ter mineração, na maior parte dessa mineração ela é ilegal no Brasil. Vai ter empresas madeireiras que vão desmatar para pegar essa madeira para fazer móveis, para vender com as mais diversas funções, tá? Intenções. São esses três principais agentes do desmatamento ali na Amazônia. E a parte da Amazônia em que você tem mais desmatamento está concentrada onde? No arco do desmatamento. Beleza? Esse arco também é conhecido como fronteira agrícola.
beleza? Pessoal, agora eu vou comentar rapidamente, a gente já falou sobre ele, mas a bacia do Rio Amazonas, tá? É a maior bacia hidrográfica do mundo, dos maiores rios do mundo, se não o maior. Show? E agora ela, Zona Franca de Manaus. E aí a gente já começa a conversar um pouquinho sobre a ocupação da Amazônia. Eu sei que nesse quadro que eu coloquei para vocês, a Zona Franca vem primeiro, mas eu vou tomar liberdade de avançar para o segundo quadro, que ele fala de construção de rodovias. Por quê? Olha só. Eu vou começar explicando isso a partir de algumas atividades econômicas que nós tivemos na região norte e que explicam a ocupação dessa região. Vamos lá. No século XIX, início do século XX, você vai ter uma grande exploração de quê ali na região norte? De borracha. Beleza? Borracha. Era muito necessário no mercado internacional por conta do crescimento da indústria. E o maior produtor de borracha do mundo nesse momento, século XIX, ali pegando um pouquinho do início do século XX, era o Brasil. Só que, em um dado momento, a Inglaterra, ela começa a produzir borracha aonde? No Sudeste Asiático, nas suas colônias, por um preço bem mais baixo do que era produzido na região norte. O que vai acabar com a produção de borracha no Brasil durante esse período. E pessoal, por que é importante falar sobre isso? Porque a borracha deu tanta grana para o Brasil, que você vai ter migração de milhares de pessoas, principalmente saídas da região nordeste, para trabalharem na região norte, extraindo borracha. Beleza? Depois, você vai ter Segunda Guerra Mundial, vai ser necessária a produção de borracha novamente para atender às necessidades da própria guerra, beleza? E aí o Brasil, mais especificamente a região norte, volta a produzir o látex, que vai ser utilizado para a produção de borracha, tá? E aí vai reativar essa produção econômica, tanto que nós falamos do ciclo da borracha na região norte, tá? Só que assim que a guerra acaba, novamente voltam a produzir no Sudeste Asiático e esse ciclo econômico, mais uma vez, ele chega ao fim. Então o ciclo da borracha na região norte vai ter muita força no final do século XIX, início do século XX, depois vai ter muita força novamente quando? No final, durante a Segunda Guerra Mundial, e depois ele termina mais uma vez com o término da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Nesse segundo momento, o Brasil vai produzir borracha para atender às necessidades da guerra, principalmente focando nas necessidades dos países europeus que precisavam de borracha para produzir aqueles produtos necessários para a guerra. Show de bola o ciclo da borracha na região norte, início e fim, beleza. Só que depois, tá? Bem depois, você vai ter a ditadura militar com um plano de ocupação da região centro-oeste e também da região norte. Eles vão focar em quê? Vão focar no desenvolvimento do agronegócio, tá? E de produção industrial na região norte e nordeste. Mas agora eu vou focar mais na norte e nordeste não, perdão, norte e centro-oeste. Mas agora eu vou focar mais na região norte, tá? Em 1967, e aí a gente chega nela, a gente tem o desenvolvimento, o surgimento, a construção de quem? Da Zona Franca de Manaus. O que é uma Zona Franca? Zona Franca é uma área em que as empresas localizadas nela não pagam impostos sobre produtos e peças que são necessárias para a produção de produtos ali. Então você, por exemplo, atualmente vai ter uma Microsoft ali na Zona Franca de Manaus. O que a Microsoft faz? Ela importa, sem pagar impostos, várias partezinhas
que vão ser utilizadas para a produção do Xbox, por exemplo. Quando está escrito num produto produção nacional, geralmente ele foi montado na Zona Franca de Manaus, porque as peças que vão ser utilizadas para a produção desse produto não recebem impostos sobre elas. Além disso, as fábricas que são colocadas na Zona Franca também não pagam impostos, beleza? Então é todo um ambiente favorável para que várias indústrias multinacionais, várias empresas multinacionais se estabeleçam ali na Zona Franca, desenvolvendo com isso a economia dessa porção do território brasileiro. Então a ditadura militar vai focar na construção da Zona Franca e também na atração de milhões de pessoas, principalmente aquelas que tinham dinheiro, né? Empresários, mas também pessoas pobres, para a região norte, na intenção de ocupar esse ambiente, essa localidade, esse espaço, essa porção do território brasileiro, para desenvolver o agronegócio. No livro de vocês tem até um cartaz que ele fala justamente isso. Era o governo brasileiro focado em atrair pessoas que ocupassem essas terras, entendidas pela ditadura como vazias, sem ninguém, eu vou voltar nisso daqui a pouco, tá? Para desenvolver a agropecuária com muita tecnologia empregada no território brasileiro. Galera, muito interessante, né? Chegada da Zona Franca, desenvolvimento da agropecuária e tal. Porém, essas terras que foram ocupadas não eram vazias. Você tinha ali tribos indígenas. Pessoal, durante esse período vai acontecer uma das maiores atrocidades que já aconteceram no território brasileiro. O número de indígenas assassinados, tanto pela própria ditadura, quanto pelas pessoas que chegavam na região norte para ocupar esses territórios e desenvolver o agronegócio, foi gigantesco. Muitas tribos indígenas foram dizimadas durante esse período, tanto que nós dizemos que foi um genocídio, tá? Porque foi direcionado contra esses povos. E aonde que entra a construção de rodovias que eu coloquei para vocês? Ora, se a ditadura militar ela queria atrair pessoas e queria atrair indústrias, empresas para a região norte, para desenvolver a região norte, ela precisava construir rodovias, estradas. Porque se você vai produzir soja ou vai produzir um produto mais tecnológico, você tem que tirar esse produto do local onde ele foi produzido e transportar até quem vai comprar esse produto. E para isso você precisa de estrada, de rodovia. Só que a rodovia, a estrada, ela fica pronta instalando o dedo? Não. Você precisa de pessoas que vão construir essas rodovias. E essas pessoas, na sua maior parte, foram nordestinos que migraram para a região norte e focaram ali em trabalhar na construção dessas rodovias. Isso aqui, galera, é uma floresta equatorial. É a maior floresta equatorial do mundo. O que significa que tem mato, tem muita espécie vegetal ali em volta. Se você abre uma clareira, você abre um espaço, você desmata uma área muito significativa para colocar ali em cima dela uma rodovia, uma estrada ou uma ferrovia para passar trem. Cara, você abre esse espaço. Hoje, amanhã, já tem um monte de vegetação em cima dela, porque é uma floresta equatorial. Então, o nível de trabalho empregado sobre essas pessoas foi monstruoso. O nível de desmatamento empregado também durante esse processo foi monstruoso, tá? Sem falar que você tinha insetos que transmitiam doenças, malária, muitas pessoas morreram dessas doenças, tá? Então, foi um processo muito complicado, sem falar que pessoas precisam dormir, precisam de casas,
precisam se alimentar, precisam beber água. Então, ao longo do processo de construção dessas rodovias, dessas ferrovias, houve também o processo de ocupação da região norte. Tá? Então, o que explica a ocupação da região norte do Brasil? Ciclo da borracha, século XIX, início do século XX, depois o ciclo da borracha voltando durante a Segunda Guerra Mundial, várias pessoas migrando para o norte do Brasil para conseguir emprego, tá? Depois você vai ter a construção da Zona Franca de Manaus, a atração de pessoas por parte da ditadura militar para o desenvolvimento do agronegócio na região norte e a construção de rodovias para conectar a região norte com outras partes do Brasil e para transportar os produtos desenvolvidos ali, beleza? O maior exemplo é a Transamazônica, tá? Que é uma rodovia que teve um número gigantesco de trabalhadores mortos por conta das características daquele espaço, que é muito complexo de você construir uma rodovia gigante, como é o caso da Transamazônica, beleza? E galera, conforme esse processo de ocupação da região norte ia se desenvolvendo, você tinha a invasão de terras indígenas, indígenas morrendo, indígenas fugindo de pessoas chegando aos montes e invadindo suas terras, ou a própria ditadura matando essas pessoas. É pesado, é difícil de falar sobre isso, mas infelizmente aconteceu e explica a ocupação da região norte, tá? E quando a gente fala, né, essas populações que foram afetadas por esses movimentos, não foram só os indígenas, tá? Foram os povos que nós chamamos de povos da floresta, que aí dentro nós temos indígenas, nós temos seringueiros, nós temos castanheiros, nós temos pequenos agricultores familiares. Todos eles compõem o que nós chamamos de povos da floresta. E todos eles foram afetados por esse processo violentíssimo de ocupação da região norte do Brasil. Show de bola? Inclusive, sobre esses povos, é interessante perceber que eles vivem próximos às áreas onde eles exploram a natureza ali. Tá? Só que essa exploração não é uma exploração que vai botar metade da floresta abaixo. Não. O seringueiro vai lá, retira o látex que ele quer, tá? O pequeno agricultor tem um pequeno roçado ali, que ele tira as espécies agrícolas que ele necessita para se alimentar e para vender no mercadinho local. Entende? Então, o indígena, basicamente eles são extrativistas, tá? Eles extraem da natureza o que eles precisam para sobreviver. Inclusive, essas populações têm técnicas que preservam a natureza. Para eles, a floresta de pé é muito melhor, muito mais lucrativa do que ela no chão. Os maiores responsáveis pelo desmatamento de qualquer floresta do Brasil é o agronegócio, madeireiros e mineradores. Não são os indígenas, não são os pequenos agricultores, não são os povos da floresta. Tá bem? E aí essas populações muitas vezes moram em palafitas, que são casas que parecem umas perninhas mesmo, tá? Que ficam nos rios, que justamente são altas para que durante os períodos de cheia dos rios elas não sejam alagadas, né? São adaptadas àquele ambiente. Show de bola, gente? Tem um outro elemento importante para falar sobre isso. Passa. Ah, tá. Peraí. Pronto, passou. Sobre a Zona Franca de Manaus, acho que já falei bastante coisa sobre ela, né? Isenção de impostos, atração de indústria para Manaus, montador de eletrônicos. Já falei basicamente tudo sobre ela, tá? Sobre a Zona Franca. E agora, galera, eu já falei bastante sobre os módulos 15 e 16, né? Uma resumida boa, que eu já expliquei para vocês. E agora a gente vai entrar no módulo 17. O módulo 17, ele fala sobre a administração do Brasil, tá? Pessoal,
A administração do Brasil, basicamente, ela é feita por 3 poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, tá? O poder executivo, como o próprio nome já diz, é aquele que executa, tá? Ele basicamente vai ser exercido pelo presidente da República no nível federal, tá? E esse presidente da República, ele possui um mandato de 4 anos. Ele vai governar durante 4 anos com direito à reeleição, tá? E ele possui os seus ministros, porque o presidente é uma pessoa só. E ele tem que lidar com várias áreas que compõem o Brasil: educação, saúde, infraestrutura. Então ele tem os seus ministros que vão ficar responsáveis por essas áreas, beleza? No aspecto menor, e aí pensando em municípios e em governo e em estados, perdão, você vai ter prefeitos e governadores. Então aqui em cima, no Poder Executivo Federal, governando o país, você tem o presidente da República, beleza? Depois você passa para os estados. E aí quem é que governa os estados? Os governadores. E aí dentro dos estados você tem os municípios. Quem é que governa os municípios? Os prefeitos. Esses 3 compõem o poder executivo, tá? E assim como o presidente da República tem os seus ministros, os prefeitos e os governadores têm os seus secretários. Secretário de Cultura, de Educação, de Saúde e por aí vai, beleza? O Poder Executivo, principalmente agora pensando no presidente da República, tem a função de representar o seu país, no caso o Brasil, né, no plano internacional. Tem a função de criar acordos comerciais, políticos, com outros presidentes, primeiros ministros de outros países. É o presidente da República que vai ficar responsável pela execução, né, do documento que vai dizer para onde cada parte do dinheiro vai. Então o Brasil, por exemplo, em 2021, teve um PIB, né, que vamos colocar assim, é o tanto de dinheiro que o país ele tem no final de um ano, beleza? A partir das vendas do que ele produz, tá? O PIB é o todo que um país produz e obviamente ele vai vender. O Brasil teve um PIB em 2021 de 8,3 trilhões de reais, tá? Que vai pegar esse dinheiro e dizer, cara, desses 8,3 trilhões, parte vai para saúde, educação, infraestrutura, é o presidente da República. Beleza? Foi essa parte? E aí, no plano menor, né, pensando em prefeitos e em governadores, eles vão ficar responsáveis por receber esse dinheiro que o presidente manda para cada parte do país, beleza? E também vão ficar responsáveis por pegar os impostos e entender o que será feito com cada uma das partes desses impostos. Então o prefeito, o governador vão pegar os impostos que eles vão ter acesso e vão dizer, desse valor total que eu recebi de imposto, parte vai para a educação, parte vai para a saúde, entenderam? O Poder Executivo, ele executa leis, né, ele dá o aval, ele diz essas leis vão para frente, e ele também é responsável por pegar os impostos e avaliar para qual área cada porção desses impostos, desse valor total dos impostos, vai. Beleza? Poder Legislativo. No Poder Legislativo, nós temos principalmente a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados,
Cada um desses deputados tem um mandato de 4 anos. Cada um desses 513 deputados representam cada um dos estados brasileiros, beleza? Quanto maior a população desse estado, maior será o número de deputados. Tem um número específico, tá? Não pode ser menos de 8 e não pode ser mais de... Agora me fugiu um número correto. Mas tem um número estabelecido, né? Não é porque você tem uma quantidade gigantesca de pessoas no seu estado que você vai ter trocentos milhões de deputados. Tem um número fechado, tá? Porém, quanto maior a sua população do estado, mais deputados você terá dentro da Câmara dos Deputados. Beleza? Então a lógica é essa. São 513 deputados eleitos pelo povo brasileiro com mandatos de 4 anos e cada um desses deputados representa os seus estados. Depois nós temos o Senado Federal. No Senado nós temos 81 senadores. Já os senadores têm um mandato de 8 anos, tá? E cada estado que compõe o Brasil tem direito a 3 senadores, beleza? E aí não importa quantas pessoas, qual é a população desse estado, tá? Todo estado brasileiro tem direito a 3 senadores que os representem dentro do Senado Federal, tá? E qual é a função do poder legislativo? Olha o nome, legislativo vem de lei, tá? Eles basicamente elaboram e aprovam leis, tá? Eles vão criar leis. Depois que essa lei é feita, eles passam para o presidente da República, que vai dizer se essa lei vai para frente ou não. É o presidente que dá o aval, beleza? Se ele não quiser, ele veta essa lei e aí ela volta para o Congresso Nacional. Em geral, a lei é feita pelos deputados, depois ela é aprovada na Câmara dos Deputados, passa para o Senado, é aprovada no Senado e aí então vai para o presidente da República, beleza? E por último, nós temos o poder judiciário, beleza? Já o poder judiciário, ele é composto por juízes. Esses juízes vão atuar aonde? Em tribunais. Pessoal, os deputados, os senadores, o presidente da República, todos são eleitos pelo povo brasileiro. Já os juízes, eles não são eleitos. Eles vão compor o poder judiciário a partir de concursos públicos. E por que isso acontece? Porque se o cara é juiz, o cara ou a moça são juízes, eles têm que julgar os processos sem qualquer parcialidade. Ele não pode ter nenhum tipo de pendência, nem com um Estado, nem com pessoas que votaram nele, nem com políticos, padrinhos políticos, não. O cara passou por concurso público, a mulher passou por concurso público, não tem pendência com ninguém. Então ele vai julgar o processo de acordo com o que está posto na lei. Se for um juiz do Supremo Tribunal Federal, o STF, ele vai julgar de acordo com o que está posto na Constituição Federal, que é a lei mais importante do Brasil. Beleza? Então, o Poder Judiciário, ele é composto por juízes que atuam em tribunais e que estão nesses tribunais a partir de concursos públicos. Eles entram por concursos públicos para que seja garantida a imparcialidade desses juízes durante os processos que estão sendo julgados. Beleza? Pessoal, foi o conteúdo que nós tínhamos que conversar, tá? No próximo vídeo eu vou corrigir
a nossa revisãozinha, que a gente já fez bastante coisa em sala, mas ainda assim eu vou falar sobre ela novamente, beleza? E vou colocar também no plural o gabarito de alguns exercícios do livro, para que vocês tenham mais material ainda para estudar para essa nossa última prova, tá bem? Beijo, tô morrendo de saudade, até semana que vem. Valeu, gente, tamo junto. Fui!